Pronto, galera. Avisa a Paulinha que voltou. A gente teve um pequeno problema aqui de conexão aqui. Teve que reiniciar o modem aqui. Vamos voltar de novo aí, galera. Salve, professor André. Professor Stefano aí também. Ó, o mestre tá voltando aqui. E aí, beleza? Ah. Tá todo mundo bem aí? É, Obrigado, tive mano. um, tive um problema aqui com a internet aqui, aí teve que reiniciar o modem aqui, mas agora acho que já voltou já. Sem E eu, crise. e eu tava com meus dados móveis desligados também, aí lascou de vez. Aí agora eu liguei Ah, tudo aqui, agora acho que vai. Desculpa, viu, mestre, de imagina, cara. inter- Acontece. Outro dia com o interromper. Vini aí aconteceu várias vezes também. Com o Gladys acontece direto, né? É, né? E aí, e semana que vem eu quero fazer com o mestre também, com o Gladson, mas vai ser difícil, porque ele tem que ir para casa do mestre Carlinhos para ver se a internet lá vai, entendeu? Então, vamos ver. Ixi. Tô torcendo para que dê certo isso, mas vamos ver, Cara, né? sabe o que funcionaria melhor? É, claro, dentro da possibilidade, se você conseguisse fazer ao vivo com ele, você e ele, e transmitir. Ah, ir lá encontrar com ele, né? E eu já faço ao vivo, Fazer né? uma transmissão, essa é legal. Porque aí nem precisa ter tela dividida, né? Vai ser só eu lá e ele. É, boa sugestão, mestre. Boa Então, ó, ideia. até você tinha me falado, ó, você tem umas coisas aí que você pode mostrar, umas coisas assim, né? Aham. Eu O fui que que você resgatar. separou? Eu não sou exatamente um colecionador, né, cara? Você sabe que eu sou um cara que, para mim, o que vale mesmo é o momento, né? Assim, não é. Então, eu não sou o cara Aham. que fica guardando nem. Não sou um guardador de coisas. Mas algumas Ah, coisas mas, eu guardei. mas, Ah, mas tem umas camisetas aí que eu sei que você guarda, hein? essa aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, ó. Essa daí mesmo. Essa aqui é uma. Ó, uma outra aqui, ó, que eu resgatei aqui. Essa aqui, a última vez que eu usei ela foi em 89, ó. 89. Deixa eu ver. O que tá escrito, mestre? Capoeira. Capoeira Diva Paulista Mestre Zipachon. Foi Ah, do mestre Zipachon passar a academia pro Nelson. Foi quando eu saí de lá, né? Foi em aham. 89, começo de 89. Eu guardei a Caramba. camiseta, né? Ó, É. essa daí tem que ir pro museu, hein, mestre? Tem que É. fazer. Você A sabe gente, que tinha ó, uma camiseta. É, fala. se a gente montar um museu com as coisas dos mais próximos aí, sai um negócio bom, hein? Um negócio, né? Eu tinha a camiseta até o ano passado, ano retrasado, da segunda clínica, aquela que o Michel falou que foi a mais importante para ele lá, com Ezequiel, João Grande e João Pequeno. Eu tinha aquela É. camiseta. Aí num evento eu encontrei o mestre César, que tem um museu, né? Ih, ele E eu levou. falei, ô mestre, você tem aquela camiseta, né? Ele falou, puta, aquela eu não tenho. Aí eu fui lá e levei no dia seguinte para ele, tá lá no museu dele. Não, Então, eu sou louco para ir lá conhecer esse acervo é, dele aí, que parece que tem muita coisa lá. E ele com essa história de resgatar as árvores genealógicas aí, ele é fera, né? Ele. ele é. Ele sempre foi o cara assim pertinente, né, dos eventos, porque os caras falavam um monte de groselha, e ele não deixava os mestres ficarem viajando. Ele Aham. falou: "Não, peraí, isso aí que você falou e tal, tal". E os caras ficavam mordidos com ele, mas é o papel de quem está construindo a memória, né? Sim, com certeza, com É. certeza. Mas é outra coisa, ó, que coisa interessante, até um sinal, ó. Tá vendo isso aqui? É dourado, tá vendo? Dá para ver que é dourado, ó. Ah, esse Isso aqui é vale uma, ouro, hein? É, vale nada, cara. Olha aqui, ó, a medalha como é que ficou, ó. Ficou uma medalha de bronze, mas era uma medalha de ouro. Isso aqui é o Campeonato Paulista de 1990. Ah, e Isso é o aqui. mesmo símbolo do É desenho do aqui, ó. Def lá, né? Federação Ó, Paulista. nossa, muito louco. Que ano Tá que vendo? é essa Parece daí? negócio do Egito já ficou tão escuro
eu tenho que dizer que é de ouro, porque alguém olha aqui e acha que é de bronze, né? Que Agora ano dá que para é, ver mestre? legal. Ó, tá dando Hã? para ver direitinho. Que ano que é mesmo essa medalha que você falou? Isso aqui foi em 1990. E eu vou te dizer até que dia foi. Foi no dia, possivelmente no dia 12 de janeiro de 1990. Eu sei disso porque eu saí disso aqui e fui para o aniversário do meu irmão, na casa da minha mãe. Ah, Aí eu cheguei lá, eu tava com a cara desse tamanho, porque eu tenho uma cicatriz aqui de supercílio, me deram uma mela de compasso aqui, ó, abriu meu supercílio na semifinal. Aí na abriu, sempre. cara, sangrava tudo aqui assim, ó. E aí eu tinha duas opções, né, na semifinal. Ou eu parava ali e o outro continuava, né? Ou eu E continuava ali você ia. e ia tentar a final. Eu não parei, não, velho. Foi até o fim. Né? Era a minha Pô, nona luta. Né? nona luta. Meio, E tem, é. tem vídeo dessa época aí? Você já viu alguma coisa de Não, VHS e tal? não, não tem. Não, quer dizer, deve ter algum, mas desse campeonato não tem. Ou pelo menos eu não tenho, né? Tinha Aham. muita gente. Esse campeonato foi no ginásio do Pacaembu. E até eu falei para Paula hoje que ia fazer uma graça. E eu acho que o Gladson nem tá aí, mas vou fazer uma graça com ele mesmo, que depois ele vê. Né? Que Aham. assim, eu tenho certeza que eu só ganhei esse campeonato porque o Gladson não estava de juiz. Porque toda vez que Porque ele senão estava você de ia juiz, perder. rapaz, ó, era por ponto, a gente já começava com 5 pontos a menos. Então você tinha que fazer 20 a mais para ganhar do outro, né? Porque Entendi. nesse campeonato E, eu não sei o que aconteceu, não sei se ele tinha ido lá para o Ceará, não sei o que foi, que ele não estava. E a equipe do DEF foi sozinha, né? Fomos só nós. E até foi sem o legal que nessa técnico. categoria, a final foram duas pessoas do DEF. Era eu e um outro cara, que eu não lembro o nome do cara também. A Paula até me perguntou, eu não lembro. Mas não era um cara que treinava tanto, assim, né? Não era tão maluco. E aí ficamos nós dois na final. E aí eu dei sorte de ganhar. Ele foi gentil comigo. Né? Que categoria que vocês eram? Você lembra? Eu variava, né? Porque o peso leve era até 63, o meio leve era 63, 68. E o meu peso sempre estava por aí, né? Entre 63 e 68. Então eu acho que, que esse aí deve ter sido o meio leve, porque assim, eram as categorias que tinha mais gente, sabe? No Aham. peso pesado tinha meia dúzia de pessoas, normalmente, mas nessas categorias até o médio era muita gente. Muita Era muito. gente. Aí era Aham. desesperador, né? E até porque era muita luta, né, cara? E cada jogo eram 2 minutos, então não acabava mesmo. Nossa, é tempo, hein? É. Ô, mestre, você chegou a conhecer o Onça? Não. Não, né? Ele já era falecido? Não, ele faleceu em que ano, você sabe dizer? Eu não Mais ou menos sei. assim. Talvez ele tenha falecido depois. Acho que não, porque é o seguinte, né? Como eu te falei, quando eu comecei a treinar, desde que eu comecei a treinar com o Mestre Gladys para frente, a nossa relação de capoeira e a capoeira emanava para a vida era muito intensa. E assim, eu não lembro de nenhuma referência presencial ao Mestre Onça. Nenhuma, Não, mas. nunca, nada. Aham. Então, assim, eu acho que ou ele estava em outro estado, né, não estava mais em São Paulo, ou ele já tinha falecido, né? Então, não cheguei a conhecê-lo, não. As histórias, claro, como todos nós, né, que há muitas histórias, Aham. mas ele não, né? Mesmo o pessoal da capoeira com a capoeira na Augusta, eu conheci muito pouca gente, né? O Vaguinho já estava lá com o... Como era o nome da academia dele? Motriz Center. Motriz Center, lá na Moca, Outros. era dois Wagners, né? Um que apareceu aí outro dia num grupo aí, o mestre Gladson mandou alguma coisa dele, tá fazendo uma terapia de alguma coisa, que era Aham. o Vaguinho e o Vagão, a gente falava, né? Os dois, né? Aham. E assim, mas mesmo lá na Motriz Center, eu não me lembro de aula de nenhum dos dois, já eram outras pessoas que estavam dando aula, eles já meio que jogavam uma preocupação mais de donos da academia, né? E davam os treinos que eram os treinos assim que tinham mais, não era treino de capoeira, era aula, por exemplo, teve uma época em que era aula de
tipo essas aulas de circuito, mas na época tinha um outro nome aí, enfim, né? Aham, aham. Alguma coisa assim. E a aeróbica, a ginástica aeróbica, era isso. E aí Sim, que os caras sim. faziam com faixa na cabeça, aquelas coisas e tal. Então, Aham. assim, e eles como donos da academia tinham que fazer a coisa virar, né? Então, eles estavam mais ligados a isso, né? Foi nessa época até que quem estava lá, acho que quem dava bastante aula era aquele cara que depois foi dar aula no São Paulo, que também fazia uns trabalhos de palhaço, né? Ah, o mestre Tico. Esse aí, O mestre Tico, que também chamava Ailton. Ayrton. Não. Ayrton, não sei, é isso aí. Acho que é Ailton, eu acho. É, Eu exatamente. cheguei a fazer muita aula dele lá no São Paulo Futebol Clube, quando eu era sócio lá e tal. Eu cheguei a fazer muita aula. Inclusive, o meu primeiro campeonato que eu disputei, mestre, foi lá no São Paulo Futebol Clube, eu fiquei em segundo Olha, lugar. deu E sorte, hein? é, não, porque É, logicamente eu não fazia parte da equipe do clube, então você já sabe como é que funciona essas é. coisas, né? Tá ouvindo? Ah, agora voltou. Sim, sim, Voltou, agora voltou. É, voltou. E me diz mas uma legal. coisa, eu queria saber uma curiosidade aí. Essa época do DEF aí que você frequentou muito e tal, antes de você começar a puxar uns treinos lá e tal, me fala uma figura que você conheceu lá que te marcou muito aí do mundão aí da capoeira, algum mestre antigão que teve por lá, porque eu já vi um monte de É, mestre que já passou por lá e tal, para fazer é. uma visita e tal, para falar com o Gladson. Me fala aí alguma coisa que você lembra aí. Então, primeiro deixa eu cumprimentar um grande amigo aqui, Paulo Bernardo, ele está conectando direto de Portugal, lá do Algarve. Fala, Paulo Bernardo, Ó, tudo que bem? legal. Quem é É o amigo? futuro amigo, futuro capoeirista. Hoje ele é só empresário, hoje ele é patrocinador, né, da capoeira, mas logo mais ele vai ser capoeirista, né? Ah, É, é brasileiro, não é não, português, não, né? português, do Algarve. Ah, português. Ah, legal. É, Maneiro. amigão, muito bom. Mas então, você sabe que você fez essa pergunta outro dia lá numa outra live, acho que foi pro Michel, né? E, Aham. e até eu fiquei pensando, né? Porque é ótimo você assistir a live dos outros, né? Principalmente quando você sabe que vem a sua, que você já sabe que mais ou menos o que vem, né? Que vem. E você sabe, cara, que na verdade é o seguinte, cara, ali a pessoa que sempre me foi de referência, sempre isso aqui não tem nenhuma lambeção de bota, não, mas é porque é assim, é o Gladson, cara, porque assim, Aham. apesar do que ele fala, eu não comecei capoeira com ele, a minha primeira referência não foi dele, eu já treinava outras lutas antes dele, né? E quando eu o conheci enquanto professor, quando eu fui na academia dele, foi uma vivência daquelas assim, você passa lá, né, meu? É um cara de fora, tal. Mas quando eu conheci o trabalho dele na USP, como eu te falei, o meu desejo não era treinar com ele. E o cara, o que eu vi ali foi um negócio que fez total sentido para mim. E sempre fez, né? Ele já Sempre fez. tinha, ele já tinha o cordão branco? Não, não. Ele Ele tinha tinha, o ele branco e tinha amarelo, o né? branco e amarelo. Que Ele tinha o era branco e amarelo. o esquema antigo da Confederação Brasileira, né, de Ele tinha o capoeira. branco e amarelo e já não treinava tanto, ele não treinava com a gente, né? Ele dava o treino, ele era um treinador clássico, né? E, Aham. eu acho que ele devia ter. Bom, isso aí foi 89, né? Ou seja, nós estamos falando aí de 30 anos atrás, né? 31 anos atrás. Ele tem hoje 76, não é isso? 76. Então ele tinha 45, ou 78 ele tem agora, vai para É, 78. vai fazer 78, tá com Então ele tinha 77 aí. 47 já, né? Ele tinha 47 anos, né? Aham. E então assim foi ele, né? E assim naquele tempo, Ivan, as diferenças. Você ficava sabendo que ele treinava sozinho, assim, essas coisas, igual, por exemplo, eu faço, eu sei que faz isso também, de ter Cara, uns assim, treinos assim, mas. ele tinha um envolvimento com várias coisas que não davam muita oportunidade, né? Eu cheguei a ver ele treinando capoeira, assim, especificamente.
ele treinava elementos, né? Tipo tempo de reação, coisas assim muito específicas, coisas que ele gostava e que ele usava na aula, né? Aham. Coisas como palma de mão, essas coisas assim, e que também tem um pouco de herança da vivência dele do karatê, né? Então, assim, eu via ele treinando de uma maneira mais preparatória do que treinando o alicerce da coisa, porque o momento era outro, e assim, ele dava todas as aulas, né, cara, nessa época, né? Então era um cara Era que dava aula puxado, das né? 7h30 da manhã, depois dava outra aula no meio da manhã de sei lá o que lá pro CPUSP, aí dava uma aula de capoeira até as 2 da tarde, aí tinha as reuniões de sei lá o que, aí chegava no DEF, no meio disso tinha a federação, então assim, não tinha nem tempo. Então até em alguns Aham. momentos a gente falava, mestre, dá uma treinada aí porque vai ter evento e tal, né? Aí você via ele fazendo uns Coopers, assim, né? Umas preparações, assim, desse tipo de preparação, de preparativo. Mas, assim, treinar, e assim, ele sempre foi, isso é uma coisa, dentre várias outras que tem que ser ressaltada, uma pessoa Aham. devotada aos alunos, né? Completamente devotada. Então, ele, como várias coisas que ele abriu mão na vida dele, a questão do treino ele também abriu mão na vida dele, né? É, inclusive, é interessante colocar isso, Ivan, porque, assim, de novo, né, o tipo de treinamento que os alunos têm hoje, desculpa falar, mas é verdade, ele é imensamente mais abrangente do que houve nessa época, né? Outro dia eu estava falando com o Vinícius, por exemplo, nesse outro lugar que eu comecei, o treino era o mesmo, cara, entendeu? Era 6 meses do mesmo treino, né? E assim, eu Aham. saí de lá com quase 4 anos de capoeira sem saber tocar berimbau, né? Então, cantar na roda. Então, eram falhas assim que para o nosso Aham. sistema são muito gritantes. Cada sistema com o seu sistema, mas enfim, para nós é muito gritante. É, e por que eu estou falando isso? Porque dessa geração do Gladson, para o trabalho dele, um dos grandes méritos que ele teve, não foi, não tinha sequência, ele criou 70, 80 sequências, não é isso. Mas ter uma dinâmica, uma sistemática de treino que seja coerente. Porque antes disso, o que você vê é que é uma sistemática de treino meio por Aham. impulso, entendeu? Eu fui fazer treino de mestres, que eu prefiro não falar o nome, porque são muito conhecidos aí, né? Cara, Aham. cara, um deles eu me lembro muito bem, porque era na Moral Gurgel, não preciso falar o nome. Cara, o cara ensinando o pessoal a fazer mortal, cara, olha, o Deus estava ali ajudando aquelas Aham. pessoas, porque a Se cabeça do cara joga. passava milímetros do chão. E o mestre que estava falando, faz aí. O cara estava a metros do cara, não tinha o que fazer. Se o cara enfiasse a cabeça no Uhum. chão, morria ali. Entendeu? Então, e assim, sem sistemática, era uma coisa assim, jogada uma vez vai ficar 10 treinos sem fazer aquilo de novo. Então, assim, não tinha formação, né? E a gente passou Aham. pelo primeiro formato da formação numa determinada característica. Quem criou esse ideário da formação, para nós, foi o mestre Gladson. Então, assim, eu conheci todo mundo dessa época, de uma maneira ou de outra, em circunstâncias diversas, mas o Uhum. aspecto de eu ter ficado com o Gladson até hoje, depois de 31, 32 anos que eu o conheci, é mais uma demonstração de que até hoje quem me impressiona é ele. Né? Tem outros Sim. elementos aí, outras pessoas, claro, tem coisas que eu acho riquíssimas e que a gente foi aprendendo, adaptando, introjetando no nosso treino. Por exemplo, a linguagem que a gente tem hoje de capoeira no chão não é uma linguagem que a gente tinha, foi uma linguagem que a gente foi bebendo de outras fontes, e é isso, né? Eu acho que uma das coisas da capoeira é isso, e isso é muito rico, mas no que diz respeito ao impacto do trabalho, eu nunca conheci ninguém, para mim, né, que tivesse um impacto de trabalho tão grande quanto teve Mestre Gladys. Né? Uma outra figura que eu admiro muito, se eu tiver que dar um segundo nome, né, sem Aham. conhecer o dia a dia, porque nada como o cotidiano para você também conhecer outras coisas, né? Porque assim, uma coisa é o que Sim. você admira à distância, outra coisa é o cotidiano, né? Mas assim, à distância eu admiro muito, e não é à toa que ele é meu padrinho, é o mestre Zulu, Ah, você né? sabe que eu tava vendo hoje é aniversário dele, né? Olha só, mestre Zulu, pena que não está aqui, né? Se eu soubesse, teria convidado para dar parabéns só, né? Porque nem precisa estar Ué, aqui, né? não, eu vi hoje que é aniversário dele e tal. Olha E só. já que você tocou nesse assunto, eu ia até te perguntar, eu até escrevi aqui, é, por que que você escolheu ele para ser seu padrinho de formatura de mestre?
Você já tinha É, alguma ligação com ele ou você mais por gostar dele e tal, por ouvir falar? Como que é isso? bom, primeiro assim, né? Como você sabe, naquele evento a gente tinha um indício que isso ia acontecer, mas a gente não sabia que ia acontecer mesmo, né? A única Aham, coisa que sim. eu imaginava é assim, vá, faça o evento todo lá, esteja lá, porque eu vou precisar de você. E vai acontecer coisas importantes. Aí você fala, bom, tava tanta gente, tanta gente indo falar com ele há tanto tempo, né, meu? Para ele me dar essa guarda aí. Então, Você nem cortou o cabelo e tal, né? pois é. Eu lembro que você falou alguma coisa assim. Pois é, então, mas assim, então assim, não tinha uma preparação, falar assim, eu já sei que se acontecer, eu quero que seja X Y Z, né? Então, não tinha isso. Mas em relação ao Mestre Zulu, tem três coisas, assim, que eu admiro muito, né? O Israel, aluno dele, tá aí, tá só ouvindo, só. Opa, então tá bom, Israel. Depois, quando Tá lá acabar de aqui, Brasília. vou É. tentar falar com ele para mandar o parabéns, mas de qualquer maneira já vou falando aí, que daí qualquer coisa você diz para ele que eu falei dele, falei bem, né? Falando bem. Então é o seguinte, a primeira coisa é o aspecto, se você pegar a carreira dele enquanto pessoa e enquanto capoeirista a partir da pessoa, é uma pessoa que sempre se preocupou com o aspecto formativo, como educador, né? E capoeirista, cara, é muito difícil você fazer a linha divisória de quando é que uma pessoa, a partir de que ponto a pessoa passa a poder ser chamada de capoeirista. Tem gente que nem tem corda e já é capoeirista, né? Uhum. Então, assim, agora, alguém que dá um impacto, né, no seu trabalho enquanto capoeirista, para gerar frutos como Luiz Renato, como Beriba Azul, do Espírito Santo, como Falcão, como vários caras aí, que não são só conhecidos pelo jogo, porque jogo, cara, jogo é que nem jogador de futebol, né? É que nem Tem um cowboy, monte, né? né? Tem uma hora que é o cara da vez, né? Que é o cara que saca a arma mais rápido, etc, etc, se dá melhor. Mas e outra, Uhum. né, cara? Tem ainda a circunstância, né, do jogo, né? Às vezes você tá super preparado e cai numa, né? Eu lembro de um campeonato que eu perdi e era um campeonato que se jogava Angola e regional, porque no jogo da Angola eu joguei com um cara que eu chamei fiz uma chamada de Angola e o cara me deu uma tesoura. Cara, a torcida foi abaixo, achou aquilo ali a coisa mais bonita do mundo. Na minha cabeça, eu falei, agora o cara vai ser desclassificado, porque é a coisa mais grosseira. E não, o cara ganhou a É, luta. Então você vê é. que essa coisa de ganhar a luta é uma coisa, né? Então, né? Sim, sim. Enfim, mas voltando ao aspecto do Zulu, então, primeiro nossa, esse aspecto do trabalho dele enquanto educador, né? A segunda questão esse movimento que ele fez com o Beriba Azul, eu acho de uma grandeza isso, de um desprendimento, entendeu? De ele chegar num ponto, pelo menos do que eu sei, chegar num ponto e dizer, olha, os caminhos não estão mais convergindo e vocês estão unidos nesse caminho. Então vocês ficam aqui com o Beriba Azul, eu vou fazer outro aqui, e não quer dizer nenhum rompimento, né? Isso é muito. Você tem que ser muito grande para fazer um negócio desse, né? Porque assim, a coisa de você dizer, o grupo, o nome, sei lá o que, sou eu, é o corrente, né? O que, né? A Sim, sim. identificação. Você não conseguir dividir o que é o fruto, quem são os seus filhos de você, e olhar isso com abnegação, como a gente faz enquanto pai, né? É algo complexo. Por outro lado, conseguir fazer quando você não é pai é muito difícil, quando não é com seu filho. Quando é com seu filho, talvez seja mais fácil, porque você começa a entender que cada vez mais, de alguma maneira, você vai saindo de cena para alguém entrar. Né? Você Aham. vai saindo de cena para alguém entrar. Então, por exemplo, até fazendo. Desculpa que eu vou misturando histórias, né? Pode, É meu pode jeito de falar. falar. Fica à É. vontade. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem muito claro, eu e a Paula, na escola dos nossos filhos, né, da Julieta e do Joaquim, é que assim, a escola é o espaço deles, é o espaço onde eles estão sendo formados. Eles são os protagônicos. Os pais fazem parte, mas não podem nunca roubar o protagonismo. Então, assim, tem vários eventos da escola em que junta toda a comunidade e a gente, para que a gente não tenha nenhum aspecto de protagonismo para que os nossos filhos não sejam colocados Aham. de maneira nenhuma em segundo plano. Entendeu? Quando eles estão com os amigos deles, a gente se coloca em segundo plano automaticamente, Sim, porque é o espaço deles. Entendeu? sim. E eu acho.
Fala, você falou alguma coisa? Não, e você tem um monte de aluno lá também, né? Que Pois faz é. parte hoje em dia da nossa capoeira, né? Tem os alunos, tem gente que me conhece por conta da música, tem gente que me conhece por conta do trabalho executivo que eu tenho, e nem por isso, entendeu? A gente faz, Ah, numa reunião de pais, a gente tenta contribuir o máximo, mas quando estão as crianças, são elas, então, enfim. sim, E eu vi esse movimento do Mestre Zulu, que é de uma grandeza para mim imensa. E no evento, especificamente no evento ali, ele estava assim, participando como participante, numa boa, sabe? Em nenhum momento, ele não estava entre os mestres programados para dar aula, e nem por isso, ele estava completamente sim, sim. participando, entendeu? Então, assim, é algo que eu admiro, entendeu? Porque é fácil você ficar ocupando com grandeza, com pretensa grandeza, um palco. Difícil é você ocupar com muita grandeza qualquer espaço, né? Boa, bem Então acho colocado. que é isso aí. E nesse ano aí de 2012, você queria comentar mais alguma coisa assim? O que que você Pô, sentiu e foi um tal? ano de aprendizado imenso, rapaz, porque me aconteceu um aspecto particular que, aliás, são dois aspectos. E aí eu acho que é interessante colocar os dois aspectos, talvez, né? Se for desinteressante, eu agradeço a gentileza de eu poder colocar de qualquer maneira, né? O primeiro aspecto é você realizar, depois de tanto tempo, o que eu acho que não precisa ser repetido para outras pessoas. Eu acho que talvez, pela minha pequenez, eu precisei desse tempo, mas eu acho que outras pessoas não precisam todos passarem pelo mesmo tempo, né? Aliás, até vou mostrar uma outra coisa aqui, ó. Eu também guardei aqui, ó. Esse aqui, ó, dá para ver? O diploma, De dá para ver contramestre assim, da federação da no ano federação. de 94, janeiro de 94. E tem uma coisa interessantíssima para você, Ivan. Olha aqui, ó, embaixo. Treinador profissional de capoeira. Porque era aquela época em que o CREF Ah, estava reivindicando que todo mundo que trabalhasse com qualquer modalidade tinha que ser sim, tinha que registrado no CREF, ser. Aham. né? Então, o que que a federação fez foi fazer um treinamento para todo mundo para que a gente fosse técnico, né? E o CREF não tivesse problemas conosco, para quem já estava trabalhando, né? E foi esse aqui, o 94, que a gente fez, que reconheceu, na verdade, a gente já tinha o grau, né? Mas reconheceu o grau de contramestre em 94. Mas voltando, o que eu ia falar não era isso. Eu só, como eu separei, só para mostrar. O que eu ia falar é assim, ó. Você Primeiro, ficou, rapidinho, você ficou quantos anos de contramestre para pegar mestre? Quase? De foi 94 a de 2012, é isso? Não, 94 foi o da federação, mas eu já Ah, era o da federação. contramestre, né? Aham. Eu estava procurando aqui o diploma de contramestre, eu não achei. Mas eu acho que deve ter sido de 93, possivelmente. 93. Então foram 19 anos, né? 19 anos. 19 anos na corda É, de contramestre. eu, eu te conheci em 96 para 97, que já era contramestre, já tinha Pois como é. contramestre. Mas aí a reflexão, né? Porque assim, tanto tempo quanto contramestre, e aí quando você vira mestre, a primeira coisa é você pensa, mas o que mudou, né? O que que mudou, né? E aí, Sim. mas muda. Acho que é interessante falar isso, muda. Primeiro, é que mesmo como contramestre, você quer um grau elevado na capoeira, mas como contramestre você não é um personagem. E como mestre você é um personagem. A função do mestre ela é uma função cabal. É bom que vocês entendido nisso. Mestre não é diferente de um presidente, prefeito, né? Esses caras eles são eleitos e depois eles têm um mandato e eles saem. Ah, Mestre é para a vida toda e para a sim. vida toda com uma função na comunidade. Quando pode ser que algumas pessoas achem que quando eles ganham o título de mestre é um mérito deles. Não é só um mérito deles, é um mérito deles, mas é uma função. E por conta dessa função, você perde uma boa parcela da sua individualidade. Você não é mais a figura só tal, você é uma instituição que é a capoeira como um todo, o seu grupo como um todo, com uma função. E as pessoas vêm te procurar nessa função. Então, eventuais coisas que você poderia fazer, é, até, liber, até no campo da libertinagem, como o Gladson pode falar, né? Aham. Individualmente, depois que você vira mestre, você não deve fazer, porque a simbologia disso é muito diferente, né? Você realmente ocupa um papel de liderança
liderança completa. Dentre as lideranças, a liderança do exemplo, né? Uhum. Que é uma liderança muito dura, na verdade. É muito duro você perder o seu nome, você deixar de ser o Ivan para as pessoas começarem a te chamar o mestre. O Ah, sim. mestre. Não é mais o Ivan, você virou uma coisa que você nunca mais vai deixar de ser, entendeu? Pode ser que tenha gente que acha que isso aí não tem nada a ver. Para mim, isso aí foi algo que eu percebi como algo muito sério, né? E que de alguma maneira, exige de você que você esteja à altura, né? Independente de você estar preparado para isso ou não, né? Mas aí tem um outro aspecto que é assim, que eu percebi, até olhando outros colegas mestres, que é assim, eu vejo que existem uma trajetória para o mestre da capoeira em que ele é reconhecido pela pessoa que era o mestre dele. Foi o meu caso, né? Fui reconhecido pelo meu mestre e automaticamente fui reconhecido por federação, confederação, etc., porque ele tem essa possibilidade. Então, é o reconhecimento. Esse é um lado, né, da coisa, que é o mesmo lado que tem, por exemplo, nas outras artes marciais, né? Você ganha a faixa preta, em qualquer coisa, alguém te dá a faixa preta, né? Agora, isso é Aham. uma parte da coisa. Isso aí é o que você ganha, põe na cintura. A outra parte da coisa é se a comunidade te reconhece como tal, né? E na capoeira, por ser uma prática tão marcial quanto comunitária, as duas coisas são importantes, né? Talvez Uhum. ouso dizer até que tem trajetórias que não passam por esse reconhecimento e nem por isso possam ser questionadas, né? Sim. Eu conheço vários colegas e várias pessoas que são mestres reconhecidos pela comunidade e não tem nada a ver se alguém deu essa corda ou quem deu, etc. Porque, obviamente, se você olhar hoje, obviamente eles são mestres, não tem nenhuma dúvida disso, né? Aham. Então, isso é um diferencial da capoeira é, enorme, né? Só a capoeira tem isso, né? Em relação a, pelo menos, a lutas, né? Remete a práticas que não são de lutas, como eu te falei, como eu falo, a prática comunitária, e isso é o mais importante, porque isso é o trabalho que vem depois. Esse é o coisa. Na verdade, essa coisa de alguém te dar vale antes, né? Depois vale o que você Depois. faz para a comunidade, né? Sim. Então, assim, isso é muito, foi uma outra coisa que eu olhei e falei, olha só, né? Que coisa rica, né, que é a capoeira. E aí outra coisa, que aí é um aspecto muito particular, é que logo depois que eu ganhei a corda branca, né, eu tive uma circunstância em que eu quebrei o tornozelo, né? E aí eu fiquei sem poder dar aula durante o mês, depois eu voltei a dar aula de robofute, e aí, né? E Uhum. como é que você lida com isso, né? O momento que você, eventualmente, eu estava na ativa, né? Estava treinando, dando aula, etc., jogando para tudo quanto é lado, e de repente você tem que ficar logo de cara, assim, te roubaram o pirulito, né? Te roubaram o sorvete, né? Na hora que você está ali, né? Mas aí você faz todas essas reflexões, né? E percebe essa coisa. Hoje ainda estava lembrando, né? Conversando com a Paula aqui, eu tive um professor de artes, de desenho, na verdade, que o cara era violonista, né? E conversando com o cara tinha uma preocupação enorme, que ele falava assim, pô, eu sou violonista, eu adoro tocar violão, ganho dinheiro com isso, é a profissão que, na verdade, que eu gosto de exercer, mas eu tenho uma preocupação muito grande, e se por acaso eu sofrer um acidente e bater minha mão e eu não conseguir mais tocar violão, acabou minha carreira, né? Eu não vou mais poder, né, ter contato com o que eu gosto. E na verdade você percebe que existem vários, né, contatos, né? Vários Aham. contatos. Então, e isso começa a abrir campos, inclusive essa coisa do treino, né? Você vai mudando o treino por conta disso, percebendo essa coisa do treino bate-estaca, qual é a função disso, se tem função, isso, se não tem. Aham. Onde é que se encontra movimentos da capoeira com outros movimentos, coisas até que a gente discute bastante, Ivan, por exemplo, aquecimento. Você tem que fazer um aquecimento apartado do treino, dos movimentos da capoeira? Não tem, né? Na Uhum. verdade, você já pode fazer os próprios movimentos da capoeira. Você vai ter que ser mais esforçado, talvez, né? Porque é muito mais fácil fazer corrida e polichinelo e depois começar a treinar capoeira do que você imaginar que você tem que começar diferente. Mas, assim, Sim. todas as reflexões, e dentre elas, qual é o nosso papel hoje no aspecto formador de quem está vindo, né? De quem já está dando aula, de quem vai começar a dar aula, da Paula, por exemplo, que vai dar aula daqui a pouco, né? Eu tenho Aham. o privilégio de, porque a gente é casado, a gente discute as aulas dela, né? E isso é um papel que é um dos papéis legais, né? De bacana, faz parte, é isso, né? Sim. Daí Senão você hoje, vira só hoje, um trono, né?
Não, e hoje em dia a nossa escola de capoeira Projete tem bastante gente aí que você tem que mediar, que você tem que ajudar e tal, né? Conversar. Que bom, né? Que bom ter bastante trabalho como mestre. Às vezes é duro, né? Mas Acho que o André perguntou, é uma coisa já mais atual, né? O professor André Luiz, ele perguntou se tem alguma metodologia de ensino que você ainda usa que ligado ao Gladson, que o Gladson usava e você ainda usa hoje em dia nas aulas. É as perguntas dele, é professor, né? ó, Sabe como é que O é. André tá querendo me causar problema, hein, André? Claro que tem, André, claro que tem. Como eu te falei, primeiro, obviamente, treinos para funções distintas, em tempos distintos, são naturais. Se você pegar ao longo desses 30 anos, né, 30 e poucos anos que eu estou com o Gladson, o próprio treino dele, até o ponto em que ele não tem mais uma dinâmica de dar treino todos os dias, graças a Deus, né? Porque até é óbvio que ele tem que parar de dar treino todo dia para poder pensar as outras questões, assim como eu também, e isso faz parte do cenário. Se você pegar Uhum, qual é esse treino dele ao longo do tempo, o treino mudou completamente, né? sim. É, e não mudou simplesmente ao acaso, mudou porque o trabalho foi se adaptando também com essas inteligências todas que eu estou falando, né? É, cara, um treino para um atleta ganhar essa medalha aqui que eu mostrei é um treino de exclusão. Você está treinando os melhores, né? Você não está Uhum, treinando todos com um resultado, apenas com esse resultado. Hoje, nós não treinamos olhando com um enfoque nos melhores. Nós treinamos olhando o enfoque do coletivo, da comunidade. Isso não fui eu que inventei, né? Isso foi uma adaptação que o próprio Ladson iniciou e eu continuo, né? Talvez com a minha linguagem. Ele tem uma linguagem diferente, eu tenho uma sim. outra linguagem. Ele tem uma herança que vem anterior à minha, eu tenho a herança dele com Outra outros época, elementos, né? e isso foi mudando. Tem um aspecto que nos conecta completamente no túnel do tempo, que eu tenho, que o Gladson tem, eu tenho, o Ivan tem, que é a insistência no treino dos fundamentos, né? O modo de abordar os fundamentos, ele vai mudando, mas a necessidade de você ter os fundamentos, né, Sim. é algo que vem do treino que eu aprendi com o mestre Gladson. Eu continuo achando que isso é um aspecto central do treino, porque assim, é muito bonito você ensinar qualquer tipo de macaquice, mas se você não sabe dar uma ponteira, o que adianta, não é? Então, assim, agora, para dar uma Uhum. ponteira, eu não preciso mais fazer com que o cara faça foram sendo adaptadas pelo Gladson, eu continuo adaptando e o Ivan vai adaptando e a Paula adapta de Uhum. outras maneiras e isso é o que faz a gente poder usar esse distintivo aqui, cara, né? É isso que faz a gente poder usar esse distintivo. Não é nenhuma franquia, não é nada. Essa é a ligação, né? Que é algo Boa. que você também carrega, André, né? Você é um cara que tem um fundamento muito presenciado, né, muito presente na tua capoeira. Então, estou falando para ele, mas assim, no nosso coletivo Sim. como um todo, os fundamentos. Ontem mesmo no treino do Ravi e do Martim, né, com todo um elemento que eles colocaram de particularidade pessoal deles, é Dele. óbvio que eles ficam ali, ó, pum, fundamento está ali, né? E a nossa escola sempre foi muito reconhecida por conta disso, creio que continua. Pô, graças a Deus. Graças a Deus. Me fala uma coisa, me mudando um pouquinho de assunto, fala um jogo que você viu, independente do lugar, um jogo de capoeira que te encantou, assim, que você falou, nossa, esses caras aí, eles têm o tempo, eles têm a técnica, eles têm a distância, eles... Foi um jogo que você falou, nossa senhora, você nem piscava pra... Porque se piscar, você perde o lance, né? Fala Cara, aí foram alguma coisa que você tantos, lembra. bicho. Mas Foram cita tantos, um. foram tantos, tantos, tantos jogos, tantos momentos, né? Dificilmente muitos, muitos mesmo, né? Assim,
Até alguma É, coisa do Gladson mesmo e tal, ele jogando com alguém. olha, eu lembro dessa clínica que o Michel falou, de 91, se não me engano. Teve um momento do jogo do Gladson com o Ezequiel que foi muito interessante. Teve um momento, esse jogo que o Michel comentou, que foi esse jogo do Canjiquinha com o Mestre Brasília, em Brasília. que teve uma É, interferência do Kenura, na verdade. Na continuação da história foi o seguinte: o Brasília tinha combinado com o Canjiquinha fazer o esquete. O esquete é um jogo combinado, né? Daquela coisa, quero que eles faziam. Depois o Brasília fazia isso com o Suassuna em São Paulo também, que era uma coisa de um jogo combinado em que um fazia o papel de mal, do cara do mal, outro do bem, e o cara do mal começa batendo, em algum momento isso aí muda. E aí o Brasília mestre Brasília tinha combinado isso com o mestre Canjiquinha, e esse era o jogo, né? Era essa coisa. E o cara do mal, obviamente, sempre. Quem que acabava bem na história era o mestre mais velho, que no caso era o Canjiquinha. Então o Brasília começou a bater, entre aspas, no Canjiquinha, porque fazia parte. Só que o Kenura não foi avisado. Aí o Kenura achou que o mestre Brasília estava batendo no mestre Canjiquinha e entrou para bater, para tomar as dores. Esse foi um jogo, assim, muito curioso, né? e Agora, todo mundo eu me fala. lembro. Eu já escutei dizer que o mestre Kenura, eu vi alguns vídeos, assim, pouca coisa, mas que o mestre Kenura jogava muita capoeira. Não, assim, o que acontece, na verdade, Ivan, isso é uma coisa que tinha muito, e hoje, às vezes, Hum, hoje, é o que eu digo, o volume da capoeira ficou tão grande, né? grande. Ele era muito menor, o volume de jogo, no meu ponto de vista, né? Hoje, os capoeiras, e o Gladson fala isso às vezes também, né? A condição, ele fala muito como condição do jogador de capoeira, mas assim, o volume do jogo de capoeira, né? Os elementos, né? Eram muito diferentes. Então, o que você tinha na capoeira era alguma coisa muito parecida com o que você tinha no futebol, né? Que era assim, por exemplo, no futebol, você tinha, por exemplo, um jogador vou citar um time aí menor aí que você gosta aí, tinha É, um meia esquerda chamado Zenon, né? Que era um cara que era um grande lançador. O sei. cara era um lançador. Então, assim, o cara não era lançador e batedor de falta. Ele não era um cara que vai dar arrancada, não era um cara que fazia. Mas na hora que ele tinha que lançar, né? Que era um cara que veio da escola do Rivelino. Então, assim, era isso. Outro era mais recente, mas já da minha faixa, por exemplo, Romário. Romário era um cara que tinha um arranque, tinha 2 metros para fazer a jogada, né? O que que É, acontece? É que depois você vai entrando num esquema tão atlético e a última milha de diferença é tão pequena que os caras perdem a habilidade de coisas específicas e todo mundo faz um monte de coisas, né? Assim, os caras viram cavalos do jockey, né? Basicamente, né? Que é o caso, por exemplo, do Ronaldo Fenômeno, para mim. Para mim, o Ronaldo Fenômeno não era um cara que tinha uma habilidade de bola tão grande, ele tinha uma capacidade física imensa que foi insuflada ainda com drogas, né? é. E guardadas, eu me lembro tinha um cara chamado Me- mesmo, Jair. pes, mesmo pesando 100 quilos, eu vi. Eu posso falar, eu vi, viu? Eu vi ali, viu? Não, então, mas é uma coisa que você vê, é um elemento diferente, entendeu? Um cara que Aham. joga mais novo, que joga como se jogava antigamente, é o Ronaldinho Gaúcho. Que você vê nem é tão objetivo, né? É um outro tipo de Ah, futebol. sim, Tinha um cara no São achei. Paulo que chamava GG da Cara Grande, Getúlio, né? Lateral direito. Esse cara eu conheci, cara, o cara era gordo. Você imagina um lateral gordo, com pança? O cara era gordo, entendeu? Porque Aham. era diferente, né? Era outro tempo, era outra história. E na capoeira tinha isso. Então, quando você fala, por exemplo, do mestre Kenura, o Kenura tinha um lance dele que era só dele, era aquele lance. Agora tinha uma série de Aham. outros lances que ele não tinha. O mestre Gladson tinha um outro lance dele, que era o lance dele. O mestre Silvestre tinha um outro lance. Então, assim, Então, sabe? Então, os aham. jogos eram legais, não porque eles eram jogos que você vai do primeiro minuto ao último minuto, como se fosse um videogame, mas porque no meio deles tinha um lance que Tinha um. rolava, Aham. você falava, uau! Entendeu? Eu lembro quando eu fui fazer Então, uma peneira no. Falei. desculpa te interromper, Não, mas aí imagina. você falando isso, eu lembro muito de você. Não tem como não lembrar de você, porque o seu estilo de jogar capoeira, eu não sei se é por conta do Aikido e tal, mas você tem alguma coisa que acaba
puxando uma coisa da outra, entendeu? Eu não sei como que é lá no Aikido, mas queria até escutar algum aluno lá, algum cara mais velho falando de você, como que são as suas lutas lá, os seus treinos e tal. Mas na Melhor. capoeira eu se... eu vou procurar alguém ainda para perguntar isso. Mas você, quando vai jogar capoeira, você percebe quem tem uma visão, um olhar um pouquinho mais técnico e tal, você já consegue perceber que sua capoeira tem tem alguma coisa, tem uma influência de outras lutas, entendeu? Precisamente do Aikido. E me fala aí sobre isso e tal, o que que você acha que É. levou um a outro e tal. Eu acho que todas elas se conectam em alguma árvore de alguma coisa, né? Assim, com um diferencial, né? É, é engraçado você falar isso. Primeiro, muito obrigado. Entendo que é elogioso, muito obrigado. Mas é engraçado você falar isso porque a minha onda no Aikido é defender uma visão de um Aikido com a característica da cultura brasileira, né? Então, talvez eu já esteja te respondendo isso, né? Aham. Eu enxergo, e isso até tem a ver com uma conectividade muito interessante, com um assunto que começou outro dia, uma outra live, que é assim, cara, eu acho fantástico, e por isso que eu elogiei ontem, por exemplo, a aula do Ravi, eu sempre elogio, já conhecia há bastante tempo, mas a do Martim, porque assim, obviamente ele teve inspirações, ali tinha até uma coisa lá que ele inspirou num movimento meu, e não é por conta disso que eu estou elogiando. O que eu estou elogiando Aham. é o cara ter expressões dele, né? Eu acho que o grande lance é você ter o seu lance, entendeu? Eu gosto particularmente de jogar com cada pessoa de um jeito diferente. Eu gosto de ver como a pessoa joga e a partir daí construir um jogo, né? Eu não gosto de chegar e falar assim, o que eu sei fazer melhor é isso, 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 e levar o jogo Vou por aí, usar. isso, porque é Aham. só isso que eu sei fazer. Eu particularmente não gosto, né? Então, quando eu jogo, o que me dá prazer é essa troca de eu ter que ficar buscando qual que é a linguagem do outro e construir uma linguagem, quer seja qualquer que seja a conversa, né? É isso que eu gosto. No Aikido, o que eu percebo é que assim, o Aikido tradicional é meio que uma franquia, é uma franquia de uma família que descende do criador do Aikido. Só que eu acho, assim, depois também, eu tenho mais ou menos um pouquinho menos de tempo de Aikido do que eu tenho de capoeira, Da o que eu capoeira. vejo é que como qualquer atividade humana, né, se você aprende a tocar violão, se você aprende a tocar violino, por mais clássico que seja, tem uma hora que você tem uma troca que é sua com aquela atividade. É você no instrumento, não é mais o seu professor, não é mais a técnica que te mostraram, né? E aí, a Mariana está falando alguma coisa. Ah, É sim, que a ela vai live cair. vai cair, aí a É, gente volta. Não tem problema não, galera. A gente vai é, voltar aí. beleza. Você que vai regulando aí, André, o Ivan, porque tá tudo na. Estou contigo. É só Tá, 4h30 que as meninas vão dar aula e aí eu já não estou mais. Aí eu vou prestigiar a aula delas com o devido tá bom. espumante. Mas até então, até então, então o que eu estava falando, e eu percebo que assim, pô, depois de um tempo, e uma autocrítica que eu fiz, né? Pô, tô aqui há 15 anos dando aula, 20 anos dando aula, ainda estou repetindo a aula do cara que me ensinou, que repetiu o cara do antes, que repetiu, que repetiu. Cara, quem disse que o nome tal, 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 tal em japonês significa isso e que significa para Fazer quem está na isso. minha frente? E por que que a gente tem que ficar se esforçando em falar o nome em japonês? Entendeu? Isso. Por que que a gente tem que cantar ladainhas e coros de capoeira em português em todos os lugares do mundo? Por quê? Entendeu? Eu não consigo, sabe? Eu, assim, acho elogioso, mas não é necessário, no meu ponto de vista. E a gente vai ganhar muito, né, quando isso acontecer. Você sabe que quando eu fiz a live com o mestre Javier, eu queria muito que ele cantasse alguma ladainha, alguma coisa de capoeira em espanhol, em castelhano. Só que ele não quis cantar, ele falou, eu acho melhor só tocar e tal. Ele ficou meio assim, entendeu? Mas eu É, queria ver muito, porque eu nunca ouvi ninguém cantar é. uma ladainha em outra língua, entendeu? Porque é óbvio, é um sinal de respeito, né? Eu acho que é De, um sinal de sim, respeito à capoeira, sim, mas assim, mas eu acho que tem uma hora em que respeitar também é criar, respeitar também é absorver e dizer, eu conheço isso aí que você está falando, né? Que nem no Aikido, eu aham, conheço isso aí. Pô, depois de 30 anos, você conhece, mas eu prefiro fazer diferente, né? Então, assim, por exemplo, no Aikido, eu coloquei um elemento que pode ser idiota, mas a nossa maneira de se movimentar na capoeira, que é uma maneira de se movimentar com o quadril,
entendeu? É o Ah, quadril. sim. O quadril faz toda a diferença. Eu fiz aula de um monte de mestres japoneses que meio que falavam, o quadril entra só aqui. E eu falei, não, o quadril entra em tudo quanto é lugar. E outra coisa que eu incorporei da capoeira é que o Aikido eles Uhum. fazem um movimento parado, dizendo que a partir você vai fazer um movimento parado toda a vida e em algum momento você já vai poder conseguir fazer um movimento sem parar. E eu olhei e falei, não, eu não acho isso. Eu acho que, na verdade, você pode fazer um movimento sem parar a vida toda e você vai aprender a pensar em movimento, como a gente pensa na capoeira. A gente não para na capoeira para pensar. A gente tem que pensar em movimento com o cara na frente mudando a estratégia o tempo todo, né? E isso é um negócio legal para a vida, né? Porque é aquela coisa, quando eu fui fazer doutorado, eu lembro que o meu orientador virou para mim e falou assim, olha, você tem que ter um plano de qual vai ser a sua tese muito forte de saída. Eu falei, mas olha, esse assunto que a gente escolheu, ele está mudando, ele vai mudar todo o tempo. Ele falou, não tem problema. Mudar faz parte da trajetória. Mas você tem que saber quando você sai, para onde você queria chegar, até para saber como é que você muda, né? Aham. Então, eu acho que isso aí tem um quê aí, né? Não era à toa que o orientador é boliviano. Então, assim, ele tinha uma maneira de pensar que tinha a ver com Entendi. outras maneiras de refletir as coisas, né? Então, muito legal, assim, na verdade. Então, eu acho isso, na verdade. Eu entendo a capoeira como, e principalmente a nossa, eu só posso falar da nossa capoeira, né? A capoeira como um todo, eu acho que a gente tem que deixar para os estudiosos falarem, né? Eu acho que analisar o nosso trabalho, os outros analisam, não somos nós que analisamos, né? Uhum. Até porque nós, Ivan, somos realizadores, né? A humanidade, classicamente, ela é dividida em três, com várias subdivisões, mas três grandes grupos, né? Tem os pioneiros, né, que são os primeiros que trazem, os colonizadores, e tem os que contam a história depois, né? Então, É, sim. assim, né? E nós aí estamos entre colonizador, que volta a ser pioneiro, que é colonizador, nós não somos os contadores da história, nós somos contadores de causos, né? Sim. Então, então é isso. Eu acho que a nossa capoeira é um projeto vivo, como se fala, né? Que vai mudando todo o tempo e você vai revendo determinadas coisas. A gente tem princípios, né? Os princípios mudam menos, mas também são passíveis de mudar ao longo do tempo. Eu me pergunto o Uhum. que que a gente não vai rever em relação à própria questão do coronavírus, né? Sim. O É, que que, é uma das perguntas que eu tinha pensado em fazer para você. Exatamente isso. Continua aí na sua linha de pensamento. Pois é, vai Que, jantar aí, que, Paulo. Não tá bem. Paulo vai jantar agora, porque lá são 8h30. É, ué. Vai tomar sua é. sopinha. O Paulo aí vai tomar uma sopinha. Ó, o mestre Valdenor tá aí ouvindo a gente, o mestre Ô, mestre Bambu, Valdemar. o Mestre professor, Valdemar. o professor Xande, que é aqui de Osasco. Eu tô aqui em Osasco, né? Professor Xande, que é aqui de Osasco, aqui o cara é fera na capoeira também. Ele Olha aí. Prefeito vou, Rogério Lins. O é, grande prefeito Rogério Lins. vou te apresentar o mestre Chiquinho, hein, Xande, que você vai conhecer ele, levar um dia ele lá, que é um rapaz que tem um coração enorme aí, um Legal. cara O, muito gente boa. o prefeito de Osasco é lutador, hein, meu? Ele luta jiu-jitsu, faz boxe. O Ah, prefeito de é? Osasco, meu. Não, Não, não não sabia, dá para não. marcar na frente dele, não, que. Então, a questão do coronavírus, né? Ah, Na verdade, assim, isso aí é uma bola de cristal, né? Eu estou trabalhando, nesse trabalho que eu trabalho com as prefeituras, né? A agência para as prefeituras aí, especificamente dessa região, do Xande, a gente está o tempo todo olhando tudo, tudo que dá para olhar, né? E até um pouco exaustivo. Mas ninguém sabe, na verdade, né? Acho que a história, o final da história, ninguém sabe, né? Você vê essas tentativas, o rodízio placa par, placa ímpar, barreira, são todas tentativas. O que eu posso dizer dessa história, pelo menos do aspecto da gestão pública, é que quase uhum. ninguém, não posso dizer que ninguém, porque tem algumas pessoas que estão pedindo, né, meu, estão fazendo coisas inacreditáveis aí, né, desrespeitando a vida, né? Mas tirando essas pessoas, né? Ah, Quem está tentando estruturar alguma coisa, está todo mundo tentando estruturar para o melhor. E agora fazendo um pulo para a nossa realidade aqui da capoeira, nós também estamos tentando, né?
com várias estratégias, quer seja as estratégias das plataformas, quer seja as estratégias de vídeos, é, é, quer seja as lives, né? Tudo isso aqui a gente está tentando, é, acredito que com uma boa taxa de sucesso, mostrar que nós existimos e que a importância disso aqui, o papel disso aqui na vida das pessoas, me preocupa muito, que eu percebo que uma dose dos alunos nossos, e talvez de todo mundo, não consegue acompanhar, Uhum. tenho receio, aliás, isso até a gente devia conversar entre nós, tenho receio de que alguns dos nossos alunos talvez estejam se sentindo solitários, e talvez até um pouco entristecidos por conta do que está passando. E a gente talvez em algumas circunstâncias não estamos conseguindo atingi-los, né? Mas a gente está tentando, e a gente está tentando justamente porque a gente não sabe, né, Ivan? Não sabe como é que vai ser. O que eu É. acho que vai mudar... Ô, mestre, calma aí, rapidinho. A sua imagem ficou um pouquinho desfocada e o áudio também. Voltou agora? Tá voltando, calma aí. Aí, tá voltando, tá aí. Deixa eu ver. Calma aí, dá uma segurada aí só para restabelecer aí. Porque tá dando umas falhadas. Aí, acho que agora voltou. Pode falar. Voltou. Boa. Então, o que eu estava falando é que assim, a gente está tentando, tentando e testando, né? Eu acho que essas são as duas coisas que vale a pena dizer, né? Nós não fomos pegos, nós todos, né, mestres, professores de quaisquer que seja o grau, que é o que menos interessa agora, nós não fomos preparados para isso, ninguém foi preparado para isso, né? Essas pandemias acontecem de maneira muito rara e pegam todo mundo desprevenido e está todo mundo tentando achar fórmulas. O que parece que é recorrente na história da humanidade é que quando acontece as coisas mudam, né? Eu acho que por um É. lado, aí eu posso falar um pouco da nossa comunidade, a nossa comunidade da Projet, eu percebo que, salvo raras exceções, ela está mais unida, né? Através de todos esses meios e talvez não tão numérica assim, não são todos, mas no geral eu vejo mais união. Não é à toa que agora a gente tem lives de todos os professores, algo que a gente nunca fez, né? E não dá para acreditar que quando isso passar, essas lives todas só vão fazer parte do que aconteceu. Obviamente, é, essas aulas que a gente está fazendo de gente que a gente nunca fez, essas falas que a gente nunca teve oportunidade de fazer, porque quando se encontra sempre é treino ou é um evento ou o que é que seja, isso aí Aham. vai construindo algo que vai mudar. O que vai ser esse algo, eu não sei. Eu acho que, obviamente, o meio digital vai ter um papel central nisso, porque é o que possibilita que a gente se una sem ter que se deslocar, e se deslocar é cada vez mais difícil, e a gente tem na nossa comunidade uma comunidade muito espalhada, né? A gente para vários países, mesmo em São Paulo, que a cidade de São Paulo sozinha já é um país, né? Então Aham. já tem essa realidade. Então, isso com certeza vai mudar. E vai mudar também a lógica dos eventos da capoeira também, né? Eu acho, já faz um tempo que eu venho refletindo sobre, inclusive, a temporalidade, né? Será que e isso você vê, né? Isso tem refletido nos nossos treinos, né, Ivan? Assim, eu já não me proponho mais a dar treinos de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Cara, o tempo das pessoas hoje, a concorrência pelas coisas do tempo, o perfil das pessoas que a gente tem, as famílias, as profissões, né? Tem que ser de Aham. outra maneira, né? Eu acho que pode ser janelas de menor tempo, mais frequentes, mais possibilidades, né? Mas isso exige é, várias adaptações. Não é à toa que várias vezes a gente teve o problema recorrente de ter uma oportunidade de começar um trabalho em algum lugar e não ter braço, porque várias pessoas estão trabalhando já em alguns lugares e em várias circunstâncias dentro e fora da capoeira, e aí não conseguimos, eventualmente, e aí a gente indica para os amigos, né? Que é ótimo também, né? Aham. Então eu vejo dessa maneira. Ah, legal, bacana, hein, mestre? Bacana mesmo. Deixa eu te E, resgatar uma outra coisa aqui, ó, que você pediu para eu ficar você aguardando aqui. Tem separou. mais um. Gostei de Separei. ver, Isso você aqui, ó, separou bastante coisa. dá para ver aí? Dá pra ver, é uma camiseta. É um abadá. Esse aqui é o abadá que a gente utilizou na Ah, nossa missão no Japão em 1990. cara, mostra de novo aí, deixa eu ver. Olha, Atrás tem alguma coisa? tem uma bandeira do Brasil estilizada, assim, meio como se fosse uma cruz de caravela, né? Olha, legal, hein, mestre? Me fala aí Esse símbolo dessa. aqui, ó.
Ó, O mestre. símbolo foi desenvolvido pelo Peri, ó. Marcelo Ah, Peri. entendi. Ó, vai desligar a live. Tem 10 segundos. Vamos só tomar uma água e a gente volta. E aí a gente faz uma segunda parte e finaliza, beleza?